Fala pessoa dev, beleza? Hoje a gente vai estar trabalhando com o Fetch JavaScript aqui, tá bom? Que é um método muito utilizado para fazer requisições. E aqui eu já tenho o meu Visual Code aberto, eu já vou criar um index, tá? .html. E do próprio Emmet eu já vou usar o atalho, vou digitar HTML, já vou escolher a segunda opção, tá? E eu vou estar escrevendo aqui Fetch JavaScript. JavaScript, que é o meu título, tá bom? Vou criar um H1 aqui também, só para a gente ter um conteúdo aqui no nosso corpo. Também vai ser Fetch JavaScript. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai usar uma extensão do próprio Visual Code que chama o GoLive. É só vir aqui na parte de extensão, instalar. É muito tranquilo, a gente consegue ver tudo que a gente faz em tempo real, tá bom? Então, vai ser isso. Já vou subir aqui, GoLive. Maravilha, show de bola. Fechar essa aqui, abriu demais. E agora, a gente vai utilizar uma API, tá bom? Do próprio JavaScript, do próprio Mercado Livre, que é como se fosse do Mercado Livre, só que é meio que forjado só para usar assim para teste, tá? Então aqui a gente vai já utilizar aqui, vou criar um arquivo, vou chamar de script.js. Já vou chamar para mim não esquecer aqui, vou chamar o meu arquivo, tá bom? Então src script.js já está aqui. Show de bola. Vou aproveitar para criar uma função, tá bom? Então, const, vou chamar essa função de fetchResults, tá? FetchResults, com uma arrow function. Beleza. E agora eu vou criar uma variável chamando a minha URL da minha API, tá? Então, vou chamar aqui de URL mesmo. Vou mandar aqui. Beleza. Tá lindo. Nossa API. Se eu vim aqui já usar o próprio fetch, que é o que a gente vai utilizar do JavaScript, e chamar a nossa variável, tá bom? Ele vai retornar para a gente já uma promessa. Então, vamos lá ver como que funciona. Primeiro eu preciso chamar aqui minha função, né? Senão não vai dar certo. Já está funcionando? Vamos ver se já está funcionando. Se eu vir aqui no console não vai aparecer nada, só que a gente vai vir aqui nessa aba Network e vai dar um F5, tá? A gente já vai ver que tem essa opção do Search, tá? Ele vai mostrar já o get que a gente fez, tá bom? O método, e a gente vai vir aqui em Preview, vai estar tudo certinho relacionado à API, tudo que a gente precisa, esse result que é o que a gente vai utilizar, todos os dados que a gente vai consumir, tá bom, pessoal? Usando o fetch do JavaScript aqui. Tá, vamos voltar aqui, já vou para continuar meu fetch, o que a gente precisa? Ele está retornando uma promessa, então, nisso, a gente precisa, esse método den, ele recebe um parâmetro, né? Todos eles que a gente utilizar. Então, no exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, após o método, ele é uma promessa, então sempre ele vai retornar um den, tá? E como eu disse, a gente vai utilizar, né, um parâmetro, vou chamar aqui de response, e esse parâmetro ele recebe uma função, tá? Que vai ser a minha própria API, que vai ser o response, né, ponto .json, certo? Response.json. Ele é uma promessa, ele vai receber o nosso response.json, tá? Essa função, ela está retornando uma resposta da nossa promessa, tá bom? Então, por enquanto a gente não vai ter muitos resultados, tá, no browser. Para a gente seguir aqui, como ele é uma promessa, se eu vir aqui, a gente não tem ainda muito resultado no nosso console, tá? Então ele é uma promessa, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. A gente vai continuar, vai dar um outro den, tá? E agora a gente vai falar o seguinte para ele. Aqui a gente vai colocar um outro den que recebe uma função da API, que agora sim a gente vai ver resultado no browser ali, no nosso console, tá bom? Então eu vou vir aqui, como eu tenho
um uma outra promessa, eu vou estar colocando aqui, o nosso Mercado Livre aqui, vou estar colocando ele como parâmetro, tá bom? E aqui eu vou estar recebendo um arrow function e uma função, e essa função eu vou retornar um console log, beleza? E o nosso parâmetro, Mercado Livre. E vamos ver agora o que, que vai acontecer. Agora sim a gente vai ter retorno no nosso browser, né? Pode vir, pode ver aqui, certo? Que já tem algumas coisas referente ao aos nossos resultados. Só que o que a gente precisa é desse results. Então, esse aqui a gente não vai estar utilizando, isso aqui é todos os dados da nossa API. Então, o que a gente vai precisar é do results. Então, como eu resolvo isso? Vou vir aqui, vou colocar ponto results, ok? Vamos ver lá no browser o que vai acontecer. Todos os resultados da nossa API está aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente isso, tá? A gente sempre vai ter um método DEM que recebe um parâmetro, né? E esse parâmetro ele vai retornar o response.json. Aí sim a gente vai ter uma outra promessa e essa promessa a gente vai receber o resultado, dependente da nossa API. Nesse caso a gente está recebendo o Mercado Livre ponto results, que é os resultados da nossa API. Beleza, pessoal? É isso, pessoal dev. Espero que tenha ajudado aí e até a próxima. Um abraço.